Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus. Desejo que todos estejam muito bem aí. E hoje nós já mapeamos a nossa entidade. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Spring Boot. E após esse mapeamento de entidade, nós temos que ter em mente que aqui no Spring Boot nós não precisamos utilizar aquele tipo de classe chamada classe DAO, né? Que é o Data Access Object. Ok, então no Spring Boot nós podemos utilizar uma implementação de uma coisa chamada repository e facilita bastante nosso trabalho. Então é isso, vamos para a aula. Ok, aqui nessa nossa classe nós podemos fazer a implementação criando uma interface. Como é que a gente vai fazer isso? Lá no nosso pacote de remédio, lembra que tudo que é relacionado a remédio vai estar nesse pacote aqui? Nós vamos clicar com o botão direito, New Interface. Nesse New Interface nós podemos colocar o seguinte nome, remédio repository. Ok, criamos. Só que aqui ele continua sem fazer nada, né? Ele é só uma interface, não tem nada ligado aqui ao JPA nem ao repository. Para a gente resolver isso, a gente pode estender de outra interface que já vem pré-definida para ajudar a utilizarmos o repository. É só escrever JPA, Ctrl espaço, JPA RE, Ctrl espaço, escolhe o primeiro, JPA Repository. Ok, nesse JPA Repository ele recebe aqui como parâmetros da interface o tipo de entidade que a gente vai estar utilizando, que no caso aqui é remédio, e o tipo do atributo que identifica essa entidade, que no caso é o ID, que nós estamos utilizando, se eu não me engano, o long. Ok. Aqui, pessoal, só uma errata, tá? Eu falei que isso aqui são parâmetros, perdão, isso aqui são generics. Nós estamos passando dentro desse sinal de mais e o de menos aqui, nós estamos passando dois objetos, tá? Que é o nosso objeto que está sendo mapeado e o nosso objeto de identificação desse primeiro objeto aqui, que no caso é o long. Esse long aqui ele está no nosso atributo aqui, ó, ID, long ID, é o tipo do ID. Então aqui a gente está estendendo já o objeto, o tipo da chave primária desse objeto e utilizando o JPA Repository. Isso aqui ele já tira todo aquele trabalho da classe DAO, de ter que utilizar o Entity Manager e etc. Aqui facilita bastante o nosso trabalho, né? E nessa extensão dessa interface nós poderemos utilizar todos os métodos que estão presentes dentro dessa interface aqui, do JPA Repository, que vem save, vem o list, vem o find, vem etc. São inúmeros métodos que podem ser utilizados somente com essa extensão aqui na nossa interface. Ok, Matheus, agora que eu tenho esse repository e a nossa entidade mapeada, o que eu faço agora? Agora a gente simplesmente pode utilizar esse repository, já que ele está mapeado aqui também junto com a nossa entidade, e utilizar no remédio controller. E como é que fica isso? Antes de tudo, a gente tem que fazer aquela injeção de dependência, famosa injeção de dependência do Spring Boot. A gente utiliza essa notação chamada AutoWrite, e abaixo dela a gente vai estar instanciando o nosso repository, que no caso é remédio repository, ok, vou botar um private aqui. Ok, isso aqui a gente acabou de instanciar o remédio repository e a partir de agora, com essa anotação aqui AutoWrite, todos os nossos métodos do repository podem ser utilizados aqui, sem ter que instanciá-los novamente em qualquer um desses métodos aqui embaixo. Agora que a gente tem essa injeção de dependência automática do Spring Boot com essa notação, a gente pode apagar essa linha aqui e começar a criar de fato o método cadastrar que vai fazer realmente a persistência dos nossos dados, né? Então aqui a gente pode estar puxando o repository daqui de cima e de dentro desse repository ele já possui um método chamado save. Esse save ele está sendo estendido, né, adquirido pelo JPA Repository que foi estendido na nossa interface. Aqui, por padrão, ele pede para a gente estar devolvendo para esse método aqui a nossa entidade remédio e fechar aqui o nosso comando para ele salvar o remédio. Porém, a gente tem que entender
que nesse método aqui a gente não está pegando remédio de fato, nossa entidade remédio. A gente está pegando um DTO que está disfarçando, que está encapsulando os atributos da nossa entidade remédio. Então, nós teremos que fazer um new remédio utilizando o construtor. Dentro desse construtor aqui, os parâmetros vão estar vindo desses dados. Ok, aqui a gente poderia fazer o seguinte, botar um dados.nome. Perdão, tá, gente? Só esqueci de importar aqui o remédio. Perdão. A gente poderia colocar aqui um vírgula dados.laboratório e fazer esse procedimento para todos os atributos do nosso DTO, todos eles aqui. Só que vai ficar algo assim difícil, de difícil leitura, né? Um código sujo, um código grande, que não existe necessidade de fazer isso. Então a gente pode usar a nossa inteligência e reparar aqui que a gente pode pegar e criar um construtor diretamente dentro da entidade para utilizar diretamente esse construtor e não ter que passar todos os atributos aqui. E com esse construtor nós vamos estar fazendo a transferência dos dados recebidos aqui no DTO para os dados que serão inseridos no novo remédio que a gente vai estar criando via requisição. Então aqui a gente pode dar o Ctrl 1 e Create Constructor na nossa classe remédio, nossa entidade remédio. Podemos apagar esse conteúdo aqui padrão e continuar. Então aqui dentro desse construtor da nossa entidade remédio, nossa classe remédio, né, a gente pode fazer essa atribuição. Como é que seria? This.nome igual a dados.nome. Ok. Estou seguindo aqui esse negocinho aqui de baixo, tá? This. Os atributos dali. This.via igual a dados.via. Ok. This.lot igual a dados.lot. Ok. This.quantidade igual a dados.quantidade. Ok. This.validade igual a dados.validade. Ok, eu creio que é só, né? Tem laboratório também. This.laboratório igual a dados.laboratório. Ok, então aqui esse construtor vai estar fazendo aquela conversão, né? Tudo que a gente receber no DTO vai ser transformado aqui na nossa entidade. E aí a gente não precisa passar tudo diretamente para esse controller aqui e deixar o código sujo daquele jeito. Então aqui, passo a passo, para a gente entender o que está sendo feito aqui. Nós estamos injetando aqui o nosso repository. Com esse repository, a gente está criando um método cadastrar que vai pegar dados do nosso body, lá da nossa requisição, que vai ser recebido no nosso DTO, dados, que estão aqui como parâmetros, e então esse repository vai utilizar o método save, que vai estar criando um novo remédio, que vai receber como parâmetro os dados aqui do DTO, que vai ser transformado lá dentro da nossa classe, no nosso construtor, e aqui mesmo vai ser feita a atribuição correta. E aqui a gente consegue criar o nosso método cadastrar. Ok, agora que a gente já entendeu bem como a lógica funciona, vamos botar para funcionar isso aqui. Será que vai funcionar? Vamos lá. Dá um play aqui no nosso projeto. Tudo bem, rodou, funcionou, foi para o ar. Agora vamos lá no Insomnia e fazer aquela requisiçãozinha. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu problema. Vamos voltar aqui no nosso Spring e vamos olhar aqui o console, o que aconteceu de errado. Qual foi o problema? Aqui a gente pode estar percebendo que ele manda a mensagenzinha aqui, table remédio EP11 não existe. Ou seja, a gente fez a nossa conexão com o banco de dados, a gente criou a nossa requisição aqui nos padrões corretos, a gente mapeou a nossa entidade, tudo certinho, porém aqui no nosso banco de dados nós não temos, perdão, isso aqui é de outro código, tá? Aqui na nosso database aqui, remédio API 1, a gente não tem nas tabelas uma tabela remédio. Então aqui você pode ver aqui na nossa classezinha, que está mapeada, que ela tem como entidade o nome aqui, tabela remédio. E a gente não tem essa tabela criada. Então tá bom, aqui aparentemente tudo funcionou, né? Tabela está tudo mapeado aqui, nosso repository foi injetado no nosso controller, ele conseguiu fazer essa transferência aqui toda, porém na hora de salvar ele não encontra aqui a tabela. Tá.
Então, como é que a gente faz para criar essa tabela? A gente utiliza uma ferramenta chamada Flyway, tá? Que possui uma tecnologia de Migrators que é muito bacana para controle de tabelas de bancos de dados, de versões de tabelas, e é uma forma muito segura de se trabalhar, né, com essa ferramenta. Porém, isso fica para a próxima aula. Então, nessa aula aqui, eu espero que vocês tenham entendido mais como funciona o repository relacionado à nossa entidade já mapeada pelo JPA e como funciona também o salvamento dos nossos dados diretamente no construtor da entidade, recebendo por atribuição lá no construtor da entidade. Agradeço a companhia de vocês, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula. Muito obrigado!